Nós chegamos hoje no meio da nossa série de mensagens, Personagens em Volta da Cruz. Nós estamos olhando, também inspirados por esse livro do Tom Houston, que nós recomendamos a leitura, Personagens ao Redor da Cruz, para algumas pessoas envolvidas naquele cenário em torno da crucificação de Jesus, em torno também da sua ressurreição no domingo de Páscoa. Nós começamos a série olhando para a multidão. Aquela multidão que num dia estava gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que poucos dias depois grita, crucifica-o, crucifica-o. Daquela primeira mensagem, nós ficamos especialmente com uma frase. A multidão, o povo, que acha que todos os problemas do mundo estão aí por causa de sistemas políticos e que acha que a solução de todos esses problemas também está relacionada aos sistemas políticos, facilmente troca Barrabás por Jesus. Facilmente prefere Barrabás e entrega Jesus. Na semana passada nós olhamos para um outro personagem que foi Judas, aquele discípulo que entregou Jesus, que traiu Jesus. E dali nós trouxemos especialmente uma frase: quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. Vimos a questão de todo o materialismo que cegou Judas a ponto de entregar Jesus. Hoje nós vamos olhar para Pilatos. Pilatos, um personagem muito presente em todo esse cenário, em todo esse movimento em torno da crucificação de Jesus. E eu quero logo começar a olhar para ele, porque nós temos muita coisa para falar sobre esse homem. E eu quero começar com um desafio para nós. Alguém poderia citar o nome de algum outro procurador romano que não seja Pilatos? Não, né? A gente não sabe, a gente não lembra de ninguém tão famoso como Pilatos, que era um procurador romano na Judéia. Ele se torna tão conhecido, tão famoso de nós, justamente pela sua participação dentro dessa história em volta da cruz de Jesus. Apesar de todas as confusões e toda a política que envolve Pilatos, nós queremos focar na sua atitude mais conhecida, na sua atitude mais famosa. E aí a gente já sabe do que a gente vai falar, né? Sim, Pilatos é aquele que lava as suas mãos. Essa referência especificamente está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Pilatos está no meio daquela loucura em torno do julgamento de Jesus, todo aquele movimento, toda aquela confusão, sendo o único que tinha autoridade para mandar executar alguém naquele contexto. E ele se vê pressionado por todos os lados. E aí ele sai com essa: estou inocente do sangue desse homem,
a responsabilidade é de vocês. E ele diz isso lavando as suas mãos diante daquela multidão que clamava pela morte de Jesus. A atitude de Pilatos lavar as suas mãos fala muito sobre quem era esse homem. Fala muito sobre ele, mas também nos ajuda a refletir sobre a nossa própria vida, nos ajuda a refletir sobre a nossa própria postura também diante do nosso Deus. A atitude de Pilatos, ela revela algo muito profundo do coração do ser humano. Por isso, nós queremos ir a fundo nessa história. E eu quero te convidar a caminhar junto comigo nessa jornada. Quem era esse tal de Pilatos? Pilatos era um guerreiro. Pilatos, ele não era alguém do alto escalão do governo romano. Ele era um governo, ele era um guerreiro, ele era um soldado destacado, que tinha participado de muitas batalhas nessa coisa do Império Romano querer ampliar as suas fronteiras. Numa dessas passagens dele por Roma, ele conhece uma certa mulher chamada Cláudia Prócula. E eles acabam casando. E é dessa forma, meio que de gaiato, o Pilatos entra na família do imperador. Porque a Cláudia tinha parentesco com César. Isso traz muito mais destaque para esse homem do que sendo um soldado, mesmo que seja um soldado muito destacado. E então, nesse contexto, ele é destacado, ele é nomeado procurador do Império Romano na Judéia. E é aí que a história de Pilatos começa a se aproximar da história de Jesus, porque ele exerce o seu cargo na época em que Jesus teve o seu ministério e que também depois, então, culmina na sua crucificação. Quem conhece melhor a história em torno da crucificação de Jesus, tudo isso que antecede, vai perceber que a esposa de Pilatos, ela tem uma fala diferenciada no meio disso tudo. Depois, a gente volta um pouco mais nessa história, mas tudo indica que Pilatos e Cláudia tinham um relacionamento muito próximo. Aí você pode dizer, tá, mas eles não eram casados? Sim, eles eram casados, mas isso não era tão natural como é no nosso tempo. Normalmente, quando alguém ia para uma outra região para assumir esse cargo, a esposa não ia junto. Então, no retorno a Roma é que as coisas continuavam. Mas Pilatos teve o privilégio de ter junto consigo a sua esposa. E tem um sinal nisso tudo de que eles eram muito próximos. Pode haver algo muito bonito nesse relacionamento entre Pilatos e a sua esposa. Mas bem, Pilatos foi nomeado não porque ele era alguém competente, não porque ele tivesse trabalhado bastante, não porque ele tivesse mérito em estar no cargo, mas porque era da família do imperador. Ele foi nomeado através de favores, e por isso, parece-me que Pilatos entendeu que para se manter no cargo, ele tinha que agradar quem o colocou no cargo. Para não perder os favores, para não perder os privilégios, ele teria que agradar o imperador. Mas aqui tem um problema. Pilatos não era alguém de agradar. Pilatos era um homem truculento. Um pouco mais ao sul se diria, Pilatos era grosso. Pilatos era alguém que não tinha muito jeito de lidar com gente. Ele gostava de complicar as coisas. Tem um texto que mostra isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles galileus estavam
ali fazendo aqueles sacrifícios de animais próprios dos rituais que o Antigo Testamento ensinava, e Pilatos deve ter jogado uma tropa de soldados em cima dessas pessoas, matando todo mundo. Daí vem essa figura que Pilatos mistura o sangue dos galileus com os seus sacrifícios. Se a gente lê alguns relatos extra-bíblicos a respeito desse homem, nós vamos perceber que Pilatos não lidava muito bem com gente que pensava diferente dele. Ele passava por cima mesmo. Quem estava acima dele na hierarquia do governo romano também se incomodava muito com ele, porque ele arrumava muita confusão. E agora Pilatos vive um grande dilema. Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Pilatos dá um boi para não entrar e uma tropa para não sair numa briga, numa confusão. Mas agora, como a gente diz, a batata dele está assando. Ele já tinha arrumado muitos problemas, e para se manter no cargo, se ele quisesse os privilégios daquela posição, significava que ele tinha que cuidar muito. Pilatos já estava em toda essa situação delicada, quando vem um agravante. A esposa dele faz um pedido para ele. Lá em Mateus 27:19 diz que quando Pilatos estava sentado no tribunal, a sua mulher lhe envia uma mensagem: não se envolva com esse inocente, com Jesus, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Agora tudo fica mais complicado ainda para Pilatos. Por quê? Porque ele está entre o interesse da multidão, da liderança dos judeus, pedindo: crucifica ou mate-o. Ele está com o imperador fungando no cangote dele, dizendo: chega de confusão. E ele recebe agora a palavra da sua mulher: não te envolve com esse homem, ele é inocente. E como vimos, parece que eles têm um bom relacionamento, Pilatos e a sua esposa Cláudia. Tentem imaginar agora como fica a cabeça desse homem. Deve ter passado muita coisa na cabeça, no coração desse homem, quando a gente olha para ele passando pelas últimas páginas dos evangelhos. Pilatos não podia arrumar confusão. Provavelmente. E aqui eu vou pedir um pouco de licença para a gente imaginar, porque essas palavras não estão assim no texto bíblico, apesar de elas serem bem plausíveis. É muito provável que na quinta-feira à noite, na noite daquela última ceia que antecede aquela sexta-feira em que Jesus é crucificado, muito provavelmente, alguns líderes judeus foram procurar Pilatos dizendo: olha, nós pegamos o tal Jesus, a gente vai trazer ele amanhã bem cedinho aqui, e o senhor só assina a sentença e a gente bota ele na cruz e fica tudo resolvido. Tá ok, Pilatos? Combinado? Estamos acertados? E é muito provável que Pilatos tenha concordado. Tragam ele aqui e a gente resolve. Só que a esposa vem de manhã e diz: não te envolve com esse inocente. E como se não bastasse, ele não pode arrumar confusão. E a multidão pressiona. O que Pilatos vai fazer agora? Pilatos precisa se posicionar, e Pilatos precisa assumir as consequências da sua decisão, da sua posição. Mas nisso Pilatos também não era bom. Muito ao contrário. Quando os líderes chegam com Jesus, ele começa uma série de tentativas para se esquivar da responsabilidade de se posicionar, de tomar uma decisão. E então a primeira tentativa foi, ao contrário do que provavelmente eles tinham combinado na noite anterior, foi demover os líderes da ideia de matar Jesus.
Pilatos, com tudo isso na cabeça, fervendo por dentro, sem conseguir tomar uma decisão, joga uma pergunta para os judeus. E a pergunta é essa em João 18, 29. Que acusação vocês têm contra esse homem? Ele tenta chamar aquele pessoal que estava acusando Jesus para a razão. Ok, vocês estão dizendo que ele precisa morrer, mas por quê? Qual é a acusação? Essa pergunta como que bate na parede. Não resolve nada. Não fez com que aquele povo repensasse a sua decisão. Eles simplesmente continuam indo para cima, crucifica-o, crucifica-o. Você precisa tomar uma decisão. Provavelmente alguns lá já estão entre si conversando, tá, mas a gente não tinha combinado tudo ontem. O que ele está se enrolando agora? Diante dessa situação, com a insistência dos judeus, Pilatos tenta jogar a responsabilidade para cima deles. Agora, uma segunda tentativa de Pilatos de não se posicionar foi dizer isso. Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. João 18, 31 nos diz isso. Pilatos diz, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Porque se isso acontecesse, não seria mais com ele. Ele não precisaria mais tomar uma decisão. Então ele argumenta nesse sentido. Podem levá-lo, julguem, vocês têm uma lei, julguem conforme essa lei e deem o veredito vocês. Os judeus não aceitavam essa palavra. Uma porque já estava combinado, a outra porque eles não tinham autoridade para matar Jesus. Essa era a prerrogativa de Pilatos. E essa era a ideia desde o começo. Quantas vezes nós vimos na primeira mensagem da série, a multidão, junto com, especialmente, os líderes dos judeus, tramando algum jeito de matar Jesus. Esse era o propósito desde o começo. Os líderes então continuam insistindo com Pilatos, e ele vai tentando sair dessa saia justa, e no meio dessa conversa, desses argumentos todos, de repente Pilatos escuta os líderes dizendo, desde a Galiléia ele vem perturbando o povo e a religião dos judeus. E quando Pilatos ouve Galiléia, ele, opa, então não é comigo. Então, manda para Herodes. Herodes é a autoridade da Galiléia. Olha só, Lucas 23, 7 diz, quando Pilatos ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Pilatos suspira aliviado. Agora eu me livrei. Agora esse não é mais um problema meu, agora eu não preciso tomar uma decisão, minha esposa já tinha me dito para não me envolver com esse homem, eu não posso arrumar confusão com César, e se eu for contra esses judeus, eles vão arrumar confusão, então eu passo a bola para Herodes. Levaram Jesus para Herodes, Herodes não está nem aí para Jesus, e diz, eu não encontro nele motivo nenhum para matá-lo. E faz o quê? Manda de volta para Pilatos. Manda de volta para Pilatos. Quando Pilatos vê Jesus voltando, diz, não, de novo esse cara. Que coisa, eu não consigo me livrar dessa situação. Mas ele continua tentando. Não deu de um jeito, não deu de outro, não adiantou mandar para Herodes. Então ele faz uma quarta tentativa de sair daquela situação. Em João 18, 39 diz, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos, no meio disso tudo, lembra, nós estamos diante da festa da Páscoa, e é tradição que nesse dia se solte um prisioneiro, e ele diz, eu vou soltar Jesus. Eu vou soltar Jesus. Posso soltar Jesus? Não!
O pessoal começa a gritar cada vez mais forte: crucifica-o, solte Barrabás. Barrabás, como nós vimos na primeira mensagem, um prisioneiro, um revolucionário que havia se envolvido com assassinato, certamente um cara que representava um perigo muito maior para a sociedade do que Jesus, mas eles não estão nem aí. Pediram que soltasse Barrabás. E de novo Pilatos é frustrado na sua tentativa de sair da responsabilidade de tomar uma decisão diante de Jesus. Então ele faz uma quinta tentativa, que a gente lê em João 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Pilatos deve ter pensado mais ou menos assim: bom, eles estão pedindo a morte de Jesus, mas talvez eles nem tenham muita noção do que eles estão pedindo. Então eu vou dar uma tunda de laço nesse cara, eu vou quebrar ele todo, e o que sobrar dele eu depois entrego para a multidão e digo: pronto, está resolvido, está castigado. Agora vai cada um para a sua casa, segue a sua vida, Jesus que se recupere. Mas não bastava só massacrar Jesus. Isso não dava aquilo que os judeus estavam buscando: a morte de Jesus. E aí então Pilatos vai para uma sexta tentativa. João 19:6 diz: levem-no vocês e crucificam-no, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. De novo ele tenta sair, de novo ele tenta tirar a questão das suas mãos, de novo ele tenta evitar. E então ele sugere que os judeus crucifiquem então Jesus. O problema é que os judeus estavam dizendo que uma das acusações contra Jesus é que ele se autoproclamava rei. Veja lá, pouco adiante, no versículo 12 do capítulo 19 de João: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. E aí eles pegaram no calo desse homem. Como assim? Eu não sou amigo de César. Eu preciso ser amigo do César. Eu preciso ter o meu lado muito bem arrumadinho com César. Senão as coisas podem ficar ruins para o meu lado. Senão eu posso perder o cargo, eu posso perder os benefícios dessa posição. E Pilatos deve ter se doído demais com essa frase. E então ele não vê mais saída. Ele vê que vai ter que mesmo fazer essa concessão ao pedido dos judeus. Mas ele chama alguém que lhe traz uma bacia de água, ele lava as mãos diante daquelas pessoas e diz: ok, podem matá-lo, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. A responsabilidade é de vocês, não é comigo. Eu estou dizendo desde o início que eu não vejo razão nenhuma para matar esse homem, mas vocês estão precisando que eu autorize, então está ok, eu lavo as minhas mãos. O sangue desse homem não é responsabilidade minha. Podem ir e matá-lo. Queridos, porque Pilatos sempre estava tentando se afirmar, se manter no cargo, usufruir das benesses do poder, sempre tentando estar bem com todo mundo, ficar de bem com a esposa, com os líderes judeus, com o imperador. Em todos esses momentos da trajetória do Pilatos, ele estava pensando única e exclusivamente em si mesmo. E esse estado de Pilatos o leva a uma extrema angústia. A uma extrema angústia. Ele tentava de todo jeito sair daquela situação, em todo o tempo pensando em si, enquanto a sua angústia aumentava.
O contraponto desse homem angustiado nós temos no próprio Cristo. Podemos ver ao longo de todos os relatos depois do Getsêmani, onde Jesus agora é preso e levado para esse momento final de acusação, condenação e morte. Jesus sereno. Jesus permanece sereno, apesar de todas aquelas situações. Inclusive, diante dessa certeza de que ele iria para a cruz, sabendo que seria crucificado, e de quão terrível seria isso, porque a crucificação era terrível, e só deixou de ser praticada porque não tinha mais soldado romano com estômago para participar daquele negócio. E diante disso tudo, Jesus permanece sereno. Pilatos cada vez mais angustiado. Pilatos cada vez mais aflito. E Jesus calmo e sereno. A diferença dos dois está exatamente no fato de que Jesus não estava pensando em si mesmo. Nada daquilo que Jesus estava passando era por causa dele. Jesus estava passando por tudo aquilo por minha causa, por tua causa, por cada um de nós, por todos aqueles personagens em volta da cruz, por causa do amor que Ele tem por mim, por ti, por todos nós. Ele sabia que aquilo era necessário para que a dívida de morte que pairava sobre nós fosse paga. Pilatos sofria porque estava tentando salvar a própria pele. Pilatos vê a angústia aumentar por não querer se posicionar. Mas mal sabia Pilatos que não escolher já é uma escolha. Que não se posicionar já é uma posição. Se eu não escolho, eu já estou escolhendo. Pilatos fez essa escolha de não escolher e se enrolou todo e se complicou todo. Talvez você possa dizer, mas Pilatos não chegou a fazer nada de errado. Eu posso até concordar, porque até na última hora ele lava as mãos. A questão não é que Pilatos fez nada de errado, a questão é que Pilatos não fez nada. Ele não fez nada, podendo ter feito, tendo autoridade, tendo poder para fazer, não o fez. E quando a gente não faz nada, a gente vai com a corrente, a gente vai com a multidão. Quando a gente não faz nada, a gente se deixa levar pelo fluxo. Só que a gente está num mundo separado de Deus. A gente está num mundo desconectado de Deus, e isso a Bíblia chama de pecado. Então, quando a gente vai com a corrente do mundo que está no pecado, então a gente está indo necessariamente na direção oposta de Deus e na direção da morte. O Tom Houston, nesse livro, na página 77, ele tem uma frase muito interessante, ele diz, a correnteza vai na direção do mal, e ela sempre leva a algum tipo de crucificação de Jesus. Quando a gente vai no fluxo do mundo, quando a gente vai na correnteza do mundo, quando a gente se deixa levar por essa correnteza, necessariamente a gente está indo para longe de Deus. E necessariamente a gente está indo para a morte. E necessariamente, com isso, Cristo está sempre de novo, de alguma forma, sendo crucificado. Por isso, olhando para tudo isso,
Eu quero encaminhando para o final dessa mensagem com uma frase do próprio Pilatos. Ele diz: a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é de vocês. O que fazer com a obra de Jesus é responsabilidade de vocês. O que fazer com a obra de Jesus é responsabilidade minha. É responsabilidade tua. É responsabilidade de todos nós. Neutralidade não é uma opção. Conta a história um dia que havia um homem sentado em cima do muro. De um lado estava Jesus, do outro lado do muro estava o diabo. E Jesus, do seu lado, dizia: desce desse muro, vem para cá, vem para o meu lado, vem comigo. E do outro lado o diabo estava sossegado, fazendo nada, dizendo nada. E alguém chegou para o diabo e disse: o diabo, você não vai fazer nada. Jesus está chamando do outro lado, está se esforçando, está querendo atrair a pessoa e tu não está fazendo nada. O diabo disse: fica tranquilo, o muro é meu. O muro é meu. Decidir pelo muro é uma decisão. Decidir, não decidir, diz do lado de quem estamos. O que você vai fazer com tudo que você vai ouvir, com tudo que você vai ver nesse fim de semana? O que você vai fazer desse Cristo? Qual é a tua posição diante dessa obra de salvação? Ela está consumada. Jesus declara isso na cruz. Está consumada. Com a morte de Jesus na cruz, a salvação está consumada. A possibilidade de um retorno, a possibilidade de um relacionamento com Jesus novamente, com Deus novamente através de Jesus, é uma possibilidade. Nós somos reconciliados com Deus através da morte de Jesus na cruz. O véu que separava, não separa mais, é uma das expressões em torno da morte de Jesus. Diz que aquele véu que estava lá no templo e que apenas o sacerdote podia entrar atrás dele para conectar a presença de Deus, foi rompido. Em Hebreus diz que um novo e um vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. E nós somos chamados, nessa mesma palavra, a nos aproximar desse trono de graça com ousadia. Vamos nos aproximar, vamos nos render ou não? Vamos nos posicionar, custe o que isso custar? Vamos assumir a responsabilidade e as consequências da decisão de nos render a Jesus? Ou vamos lavar as mãos, vamos transferir a responsabilidade? A responsabilidade é de vocês, diz Pilatos, para aquelas pessoas. E diz para nós hoje: a ceia do Senhor é mais uma oportunidade de nós hoje, diante do corpo de Cristo partido, diante do sangue de Jesus vertido, tomar uma decisão, se posicionar. Eu queria que a gente tivesse 1 minuto, 2, para silenciar e pensar um pouco sobre isso.
se te ajuda e quiser fechar os teus olhos. Quantas vezes nós ficamos em cima do muro? Quantas vezes nos deixamos levar pelo fluxo? Quantas vezes lavamos as nossas mãos? Quantas vezes transferimos responsabilidade? Quantas vezes tentamos racionalizar, tentamos achar desculpas? Quantas vezes decidimos pelo conforto, pelas benesses desse mundo? Quantas vezes ignoramos que estamos sendo levados para o mal, que estamos sendo desobedientes, teimosos, rebeldes? Quantas vezes ignoramos os alertas, os chamados? Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos perdoe a teimosia, nos perdoe a rebeldia, nos perdoe a dureza do coração. Perdoa-nos, Senhor, quando achamos que podemos fugir. Perdoa-nos quando achamos que podemos ignorar. Perdoa-nos quando achamos que podemos não decidir. Senhor amado, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento, e que Ele mesmo produza em nós uma obra de rendição, uma obra de acolhida do Teu amor, de corresponder à Tua graça. E que isso, Senhor, transforme totalmente a nossa vida aqui e agora e mude o nosso destino final. Senhor amado, nós te somos profundamente gratos porque nos dás a oportunidade de refletirmos sobre isso tudo nesse dia. Pai querido, ajuda-nos a ser fiéis a Ti. Ajuda-nos a ser íntegros diante de Ti e diante das pessoas. Ajuda-nos a testemunhar daquilo que o Teu amor na cruz por nós é capaz de fazer. Uma obra de salvação, uma obra de transformação. Que agora também, ao compartilharmos a ceia do Senhor, a gente possa pensar, a gente possa apalpar, a gente possa degustar, a gente possa sentir o cheiro daquilo tudo que quer nos remeter à obra de Jesus na cruz, o seu corpo partido naquela cruz, ao seu sangue derramado até a última gota em nosso favor. E que assim a gente possa sair daqui nova criatura, uma nova pessoa, cheio do Teu Espírito Santo, a testemunhar em todo tempo e lugar do Teu amor, da Tua graça, da Tua salvação. Por isso, Deus, nós Te pedimos e por isso desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é simples assim. Não é fácil, tá? Mas é simples assim. A palavra nos diz que pecado do qual a gente se arrepende e que a gente confessa diante do Senhor, esse é pecado perdoado. Esse é pecado perdoado. E a gente pode acolher isso no nosso coração pela fé, por causa de Jesus. Amém?